Olá pessoal, povo abençoado, Deus abençoe todas as famílias do meu país. Me perguntaram o que eu achava, qual seria a minha opinião sobre o governo do PT no Brasil. Para mim, o PT é um partido comunista e é o líder do partido de esquerda no Brasil, dentre eles PCdoB, que é o Partido Comunista Brasileiro, o PSOL e tantos outros que fazem parte desta coligação de partidos comunistas no nosso país. Eu vou falar com base na ideia de um dos maiores defensores do Partido Comunista no Brasil, dos partidos de esquerda no Brasil, Marco Aurélio. Marco Aurélio defendia a democracia popular. E dentro desta democracia popular, o aperfeiçoamento do capitalismo. Para quem não entende, isso nada mais é do que a implantação do socialismo no Brasil. Marx dizia que não dá para implantar o comunismo sem que antes implantamos o socialismo. E não dá para viver o socialismo sem que antes vivamos o auge do capitalismo. Marx dizia que para se implantar o socialismo, que é a fase que se percorre para se chegar ao comunismo, era necessário vivermos até a última fase de esgotamento do capitalismo. Qual seria essa fase de esgotamento do capitalismo? É exatamente o que vivemos hoje. Você vê o povo reclamando muito do preço das coisas, a carestia, o aumento do preço das coisas, e nós entendemos que existem muitos fatores que contribuem para o aumento do preço. As guerras externas, a pandemia que tivemos e ainda vivemos, ainda é efeito desta pandemia, inclusive, muitas pessoas estão morrendo, os casos de Covid aumentando no Brasil novamente. Enfim, muitos fatores externos e internos ao Brasil favoreceram o aumento do preço das coisas. E é neste momento que o socialismo surge. Os comunistas aparecem os salvadores da pátria, demonstrando que é muito fácil trazer a melhoria para o país, que é muito fácil baixar o preço. Inclusive, nós vimos no discurso de Lula, todo o período de eleição, ele discursava dizendo que iria baixar o preço da carne, a picanha iria ficar barato, todo mundo teria novamente a oportunidade de fazer um churrasquinho em casa, etc. Esse é o discurso dos socialistas, dos comunistas. Eles pregam uma facilidade e as pessoas acreditam nisso, porque acreditam que depende do governo querer resolver o problema. E não é somente isso. Existem muitos fatores que estão envolvidos para que os preços baixem novamente. E o que o governo de transição pode fazer para se implantar o comunismo ou a primeira fase, que seria o socialismo no Brasil? Eles não podem chegar e simplesmente implantar esse regime. Então, eles fazem de tudo para acelerar esse processo de esgotamento. Você vê que todos eles divulgavam que as coisas estão muito caras, a inflação está lá em cima. E é nesse cenário que eles aparecem. Em segundo lugar, eles dizem que precisamos ter um Estado forte. E para se ter esse Estado forte, torna-se necessário ter mecanismos de controle para que eles venham ter acesso, para que eles venham ter o controle, para que eles venham ter o monopólio, a hegemonia de todas as instituições do país. Vamos lá, eles querem controlar as estatais, porque querem usar as mesmas para lavar dinheiro. Você vê que Bolsonaro falava muito sobre privatizar as estatais, para que isso viesse gerar renda para o país e para fazer com que as pessoas viessem viver melhor, a inflação viesse baixar. Enfim, já os partidos comunistas sempre pregaram contra isso, dizendo que as estatais são patrimônio do Brasil, mas a gente sabe que a ideia não é essa. A ideia é lavar dinheiro. E você conhece a história. Eles querem controlar a justiça. Nós vemos o que está acontecendo no Brasil. O STF já deixou a sua função de guardião da Constituição e está sendo aí um ativista político. Você vê que ele favorece a um grupo e a outro não. Terceiro, ele quer ter o monopólio, a hegemonia, o controle do parlamento. Quem é que fiscaliza? Qual a maior função do parlamento? Legislar e fiscalizar, além de assessorar e julgar. Mas vamos usar essas duas funções principais. O parlamento legisla, cria leis que vão virar normas jurídicas, constitucional, e eles fiscalizam. Fiscalizam quem? O executivo. É por isso que o executivo ele quer exercer o monopólio, o controle sobre o parlamento, justamente para não ser fiscalizado e não ser pego e condenado por coisas ilícitas. E você sabe do que eu estou falando. Quarto, ele quer exercer o controle, a hegemonia da TCU, Tribunal de Contas da União. Por quê? Porque a principal função da TCU, do Tribunal de Contas da União, é fiscalizar a parte contábil, financeira, monetária, operacional e patrimonial do país. Nos países onde esse regime comunista prevalece, não tem órgãos fiscais. Os governos totalitários exercem o domínio, a hegemonia
sobre todas essas instituições que eu vos citei. Mas como dizia um dos professores mais respeitados e renomados que o Brasil já teve, o professor Olavo de Carvalho, ele dizia: mas o que diabos é isso, senão o totalitarismo em sua forma mais descarada? Nós sabemos que no Brasil nós temos 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. O PT advoga que 2 desses poderes têm que ser administrado, regido, dominado por um terceiro poder. Agora você imagina qual é o terceiro poder que iria reger, dominar sobre os demais, sobre os outros 2? O executivo. É assim que o PT advoga, é assim que o PT defende, é assim que os partidos comunistas defendem. Quer exercer o monopólio de tudo, porque todo partido comunista tem dificuldade de dividir a autoridade, dividir funções. Ele tem dificuldade de dividir poderes. Quer exercer o monopólio de tudo e, sendo assim, exercer um poder totalitário. Esse é o projeto tenebroso dos partidos de esquerda no mundo e dos partidos de esquerda no Brasil. Que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe a nossa nação e nos livre dos governos totalitários. Deus te abençoe.